Olá pessoal, eu sou a Maria Sabrina. Eu, a Amanda Tadima, a Bruna de Albuquerque, a Joyce Martins, a Nayara Victoria e o Paulo Gabriel somos alunos da UFABC, do professor Celso, na matéria de Natureza da Informação, e nós vamos discutir sobre os dados celulares da Apple. Há 15 anos, o então CEO da Apple, Steve Jobs, anunciou um novo produto da marca, prometendo revolucionar o mundo com sua tecnologia, o primeiro iPhone. O produto marcou a popularização das telas sensíveis ao toque em celulares e ainda mudou a forma como as pessoas viam o smartphone. Desde então, a Apple vem nos impressionando cada vez mais com a sua tecnologia presente nos smartphones, que gerou mudanças e facilidades em todas as áreas da nossa vida. Em 2021, a Apple apareceu no topo da lista das marcas mais valiosas do mundo. O ranking intitulado Best Global Brands 2021 foi divulgado pela Interbrand, uma consultoria mundial de marcas. No ano anterior, a empresa também havia sido apontada pela Forbes como a mais valiosa. Já neste ano, a Apple se tornou a primeira de capital aberto a atingir um valor de mercado de 3 trilhões de dólares. A fama e as referências da Apple se dão pelo alto nível de performance, principalmente se comparando às marcas concorrentes. Uns exemplos disso são os raros relatos de bugs ou travamentos nos aparelhos. A marca ainda proporciona a seus clientes uma grande segurança, oferecendo 1 ano de garantia em cada produto. Ainda assim, a marca se mostra extremamente preocupada com a experiência de seus usuários, e desde o primeiro aparelho seguiu seguindo sugestões de melhorias. E como veremos nesta apresentação, a cada geração lançou novidades e aperfeiçoou os possíveis problemas das anteriores, o que acarretou no enorme crescimento e valorização da marca e de seus produtos, que aumentaram sucessivamente a cada ano. Oi gente, meu nome é Bruna. Eu vou falar um pouco sobre a evolução dos modelos de iPhone. Então, começando pelo iPhone 1, ele foi lançado em 2007, sendo um grande destaque para os smartphones, e um dos motivos para que ele se tornou tão popular foi a adoção da tela sensível ao toque de múltiplos dedos, também conhecido como touch. O modelo chegou ao mercado com a tela de 3,5 polegadas, armazenamento interno de até 16 GB, 128 MB de memória RAM, a câmera traseira de 2 megapixels. O celular era visto como um dispositivo revolucionário de acesso à internet, com a interface pensada totalmente para o uso de apenas um botão físico e muitos gestos na tela. Então, depois veio o iPhone 3G, que chegou como uma atualização do iPhone 1. Umas das diferenças eram o suporte a GPS e o corpo feito de policarbonato. Além disso, ele foi o primeiro iPhone a ser vendido oficialmente no Brasil. O modelo tinha muitos pontos em comum com o iPhone 1, como a gente pode ver aqui na tabela, e ele também foi o primeiro iPhone com a Apple Store, permitindo o download de aplicativos diferentes. Então a Apple trouxe o iPhone 3GS, que ele tinha mais performance. Então ele foi apelidado de Speed por causa disso. Foi a primeira vez também que a gente viu uma versão de 32 GB de armazenamento nos celulares da Apple, e a memória RAM passou a ser de 256 MB. Outra novidade foi que a câmera passou para 3,15 megapixels e também permitiu pela primeira vez a gravação de vídeo, tendo resolução máxima de 480 pixels. E os consumidores também passaram a ter a possibilidade de comprar o aparelho na cor branca. Bom, passando agora para o iPhone 4, a Apple criou pela primeira vez um design diferente para o iPhone, adotando o ácido inoxidável nas laterais e o vidro na tampa traseira, com um visual bem mais reto. Só que por causa dessa modificação, o aparelho sofria de um grave problema de mau posicionamento das antenas, chegando ao ponto de serem dadas dicas de como segurar o iPhone 4 para tentar contornar a situação. Mas em relação às suas características, a tela permaneceu de 3,5 polegadas, mas foi chamada de Retina Display por causa da alta resolução para a época. O dispositivo contava com até 32 GB de armazenamento, 512 MB de memória RAM e a câmera traseira de 5 megapixels, gravando vídeo HD em 720 pixels. Um diferencial foi a adição da câmera frontal, que gravava em 480 pixels.
Além disso, foi nesse iPhone que a Apple estreou o primeiro processador próprio, o Apple A4. Temos então também o iPhone 4S, que foi lançado como uma melhoria do anterior para trazer um novo arranjo das antenas e corrigir os problemas do iPhone 4. Só que essa foi a única alteração relacionada ao design do modelo. Bom, outra mudança que o dispositivo teve foi a potência, que melhorou graças ao chip A5, além de ter sido o primeiro a oferecer 64 GB de armazenamento interno e uma câmera traseira de 8 megapixels, que gravava em Full HD. Nesse modelo, a Apple também aproveitou para apresentar a Siri ao mundo, que é um assistente virtual que ajuda a realizar tarefas relacionadas ao dispositivo, como configurar alarmes, criar compromissos na agenda do celular, enviar mensagens, fazer ligações, entre outras funções, que foram aprimoradas com o tempo. E o sucesso dessa atualização pode ser visto até nos dias de hoje com a permanência da Siri nos dispositivos da marca. Olá pessoal, me chamo Paulo Gabriel e vou dar continuidade a essa apresentação. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o iPhone 5. O iPhone 5 de primeira mão já trouxe uma grande novidade, a tela com 4 polegadas e uma memória RAM de 1 GB. Isso na época foi algo inovador. O sistema operacional naturalmente continuou evoluindo e foi do iOS 6. Foi também no iPhone 5 que o suporte à conexão 4G fez a sua estreia, outra grande novidade para o mercado. A câmera frontal era de 1.2 megapixels e seu sistema operacional passou a ser o Apple A6. Bom, agora falando um pouquinho sobre o iPhone 5C e o 5S. O 5C chegou para ser uma opção mais focada no público jovem, com seu design e corpo em policarbonato colorido, dando um ar mais leve. O iPhone 5S, por outro lado, manteve a linha do design do iPhone 5, mas trouxe como atualização o leitor Touch ID para autenticação biométrica, para bloqueio do celular ou para algum aplicativo que requisitasse esse tipo de autenticação. Também trazia um processador de 64 bits da Apple A7, aumentando muito a performance do aparelho em relação ao seu antecessor, deixando ele mais rápido e prático no uso do dia a dia. Bom, um dos maiores sucessos da linha foi o iPhone 6, que é o que a gente vai falar agora. De cara, a gente também já pode notar que o seu armazenamento interno foi expandido até 128 GB, o que também na época foi uma novidade enorme, pois dobrou a capacidade de armazenamento do telefone. Sua memória RAM se manteve, mas a tela foi maior. Foi feita com 4.7 e 5.5 polegadas. A câmera traseira se manteve, mas o sistema operacional naturalmente continuou evoluindo. A faixa de valores se manteve parecida. Bom, o iPhone 6 e o iPhone 6 Plus foram sucessos. Foram conhecidos por conta do chamado Bandgate, que seria o encurvamento do celular, visto que diversos usuários falavam que seus aparelhos entortavam com facilidade. Na época em que foram lançados, eles foram verdadeiras revoluções e febres. Bom, agora falando um pouquinho do iPhone SE, já pelo valor a gente pode notar que o iPhone SE foi feito para ser uma opção mais acessível dentre os iPhones da época. Muitos consideram ele como o sucessor do iPhone 5. Entretanto, ele foi lançado após o iPhone 6. Podemos ver que o seu sistema operacional é mais avançado que o do iPhone 6, possui uma câmera melhor, mais memória RAM, dobrando pela primeira vez a memória RAM para 2 GB. O único ponto mais evidente é o seu armazenamento interno, que não possui a opção de 128 GB. Bom, vamos seguir. Falando agora sobre o iPhone 7 e o iPhone 7 Plus. O iPhone 7 e o 7 Plus chegaram com polêmicas e novidades no ano de 2016. Eles traziam um design parecido com o iPhone 6, aliás, time que está ganhando não se mexe, então eles decidiram seguir a mesma linha pelo sucesso que o iPhone 6 foi, mas deixaram as listras plásticas para antenas mais discretas e abandonaram a conexão P2 para os fones de ouvido. Isso aconteceu simultaneamente ao anúncio dos AirPods. Outra atualização muito interessante que foi a chegada
que foi a chegada da resistência contra água e poeira pela primeira vez em um modelo da marca. Isso dava uma versatilidade muito maior aos telefones, e o que era também um grande chamariz, pois naquela época isso era difícil de se encontrar. Bom, eles também traziam pela primeira vez 3 câmeras, no caso 3 câmeras de 12 megapixels, uma câmera frontal com uma resolução de 7.1 e uma memória RAM de 3 GB. Seu armazenamento interno também pela primeira vez da marca iPhone chegou a 256 GB. Sobre o iPhone 8 e o 8 Plus, eles eram apenas uma atualização dos antecessores, adicionando em especial um acabamento em vidro que permitiu um suporte a carregamento sem fio, o que foi uma novidade na época. Mas como o iPhone X da Apple se destacou, sendo ele o modelo que marcou os 10 anos, desde o anúncio do primeiro celular, o iPhone 8 passou a ficar um pouco esquecido, pois o iPhone X era a grande cereja do bolo. Mas podemos notar que, operacionalmente, ele não é tão diferente do seu antecessor, o 8. A tela é maior, o que dá um design mais bonito e de maior... que é mais chamativo, né? Um armazenamento de 256, assim como o 8. A memória RAM é um pouco maior, de 3 GB, o que dava uma maior velocidade ao sistema do telefone. Entretanto, as câmeras possuíam a mesma resolução. O sistema operacional, assim como o 8, também era o 11. Entretanto, o XR possuía iOS 12. Os valores se mantinham na mesma faixa. Uma curiosidade que nós podemos notar é que nos Estados Unidos os valores dos telefones, diferentemente do que no Brasil, não são progressivos. No Brasil os valores em um ano, por exemplo, o valor atinge R$1.000, depois no outro ano é 1.500, 2.000, 2.500 e sucessivamente em aumento. Nos Estados Unidos não. Devido a diversos fatores, tanto de economia quanto da própria empresa em si, os valores se mantinham os mesmos. Às vezes a gente pode até notar que os valores de um determinado telefone que foi lançado depois é menor que o de o seu antecessor. Isso ia variando. Isso é uma das grandes características que popularizou a Apple, pois nos Estados Unidos, pelo poder de compra que eles possuem, ela se tornou bem acessível, trazendo boas opções com valores similares, o que também fomentava as pessoas a comprarem cada vez mais, pois como o valor não aumentava muito, se mantinha, em um ano a pessoa já sentia a necessidade de comprar outro porque podia. Olá, meu nome é Joyce e eu vou dar continuidade na apresentação da tabela dos iPhones. Aqui nessa penúltima parte a gente tem os iPhone X e XS, que são continuação do iPhone de comemoração da marca, o iPhone X. Aqui a gente começa a ver um padrão tanto de tela, maiores que 5.5 polegadas, memória RAM, onde 4 GB começa a ser o padrão. As câmeras, a partir do iPhone 11, a frontal também começa a ser a 12 megapixels, mesma qualidade das traseiras. E uma mudança significativa são os preços dos iPhones, que agora chegam à marca de $1.000, podendo passar a chegar quase a $1.300. O iPhone SE, ele é um ponto fora da curva na linha dos iPhones a partir de 2018, porque ele se apresenta como uma reforma do iPhone SE, na primeira geração. Ele tem a estética dos iPhones 8, onde ainda temos o Note para leitura de impressão digital, não temos o Face ID. Ele é um iPhone de menor porte, então a tela dele é de 4.7 polegadas, a memória RAM dele também é inferior, sendo 3 GB. E o preço também
Ele se apresenta com cerca de $800. Ele é um celular com uma carcaça antiga das gerações dos iPhones, porém ele mantém a qualidade da câmera, do processador e também do sistema operacional dos novos iPhones. Aqui, nessas duas últimas linhas, nós temos os dois últimos lançamentos da marca de 2020 e 2021, respectivamente. Os iPhones 12 e 13, eles se apresentam podendo chegar a 3 ou 4 câmeras traseiras. As câmeras frontais, elas têm a mesma qualidade da maioria das câmeras traseiras, só em exceção da última câmera, a de 0.3 megapixels, que é a câmera para zoom a longas distâncias. Uma grande mudança que a gente vê no iPhone 13 Pro Max também é o armazenamento interno. Aqui nós fizemos uma tabela de frequência dos iPhones em relação aos preços médios. Então, primeiro nós dividimos os modelos de iPhone em dois grupos, o dos iPhones antigos e dos iPhones novos. Os antigos são os iPhones lançados de 2007 até 2015. Então, vai do iPhone 1 até o 6 Plus. Já os novos são os modelos lançados a partir de 2016, que vai do iPhone SE até o 13 Pro. Aqui na primeira coluna a gente colocou os intervalos de preço médio em dólares. Na segunda coluna a gente colocou a frequência absoluta dos iPhones antigos. Então a gente pode ver aqui na primeira linha que tem um iPhone antigo nesse intervalo de preço médio de 201 a 400 dólares. Na coluna do meio, a gente colocou a frequência relativa dos iPhones antigos. Então, é a frequência que o iPhone antigo apareceu em relação a todos os outros modelos. Como a gente tem um total de 24 modelos, a gente colocou 1 sobre 24. Na quarta coluna, a gente colocou a frequência absoluta dos iPhones novos. Então, a gente pode ver que não tem nenhum iPhone novo no intervalo de preço médio de 201 a 400 dólares. E na última coluna, a gente colocou a frequência relativa dos iPhones novos. Através dessa tabela, a gente pode perceber que a frequência absoluta dos iPhones antigos no intervalo de preço médio 1 e no terceiro são maiores do que dos iPhones novos. Enquanto isso, a frequência absoluta dos iPhones antigos nos últimos 3 intervalos são menores do que dos iPhones novos. Então, o que a gente pode tirar disso é que a média de preço dos iPhones antigos é mais baixa do que dos iPhones novos. Eu sou a Nayara e, dando continuidade, nós calculamos a probabilidade condicional relacionando os celulares mais novos, os antigos e os seus valores. Bom, entre os celulares mais novos, a probabilidade dele custar entre 1.201 e 1.400 dólares é de 13,33%, e entre 201 e 400 dólares é de 0%. Já entre os celulares mais antigos, a probabilidade dele custar entre 1.201 e 1.400 dólares é de 0%, e entre 201 e 400 dólares é de 11,11%. Analisando esses valores, nós podemos concluir que as evoluções trazidas a cada geração acabam afetando o preço do celular, já que eles se tornam mais modernos. Todas as informações utilizadas nessa apresentação foram retiradas dos respectivos links. Bom, chegamos ao fim e muito obrigada por ter assistido até aqui. Espero que você tenha gostado e tchau, tchau!